Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui hoje à noite. Eu não conhecia a casa ainda, mas quando tem o nome de Maria e a gente recebe o convite, a gente fica logo muito animado de conhecer a energia, saber as pessoas que ali estão presentes. Afinal de contas, estamos todos conectados na vida. E é muito importante quando nós temos esses encontros, como um encontro que nós estamos tendo aqui, em especial para falar de temas tão oportunos e necessários para o nosso dia a dia, para falarmos do Evangelho, falarmos sobre notícias boas e temas relevantes para construirmos uma vida melhor, seja para a gente ou para as pessoas que estão ao nosso redor. O tema de hoje é muito especial. Não apenas porque eu escrevi um livro sobre isso, que é empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, mas porque a empatia está extremamente ligada à espiritualidade, à transformação do ser humano. E sempre que eu penso sobre isso, eu lembro alguns anos atrás, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, que eu estou há apenas 2 anos em São Paulo, eu morei 15 anos no Rio de Janeiro, mas sou natural de Recife, sou pernambucano, e uma educadora muito respeitável me procurou, porque estava extremamente angustiada. Ela estava vivenciando uma situação de bullying na sua escola, e não sabia mais o que fazer. Como era uma educadora muito inteligente, muito preparada, e já dominava todas as técnicas da pedagogia e da psicologia infantil, ela de fato estava angustiada porque já tinha tentado todas as alternativas para resolver essa situação de bullying que estava acontecendo na 6ª ou na 7ª série daquela escola, uma escola de classe média alta no Rio de Janeiro. E não sabendo mais o que fazer, ela me procurou para desabafar. Muito mais para desabafar do que para receber uma orientação, que apesar de eu ser uma pessoa que trabalha na área da educação, eu não sou pedagogo. Apesar de estudar bastante tempo sobre o assunto, eu não fiz pedagogia. Então ela falou: Jaime, eu não sei mais o que fazer. Tem uma criança que está sofrendo um assédio moral muito forte na escola, e o problema de bullying criou uma proporção que eu não consigo mais controlar. E eu não sei mais o que eu faço. E aí eu falei para ela que quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade, eu li um livro chamado Tonico e Carniça, da coleção Vagalumes. Eu estou vendo muita gente balançando a cabeça, não precisa balançar para entregar a idade não, tá? Porque eu sei que é bem antiga essa coleção, que era para gostar de ler. Eu espero que ela tenha servido para a gente, todo mundo que balançou a cabeça tenha começado a gostar de ler depois de ler aquele livro. E foi um livro que me tocou profundamente, porque narrava a história de um garoto que tinha se tornado órfão e que foi para as ruas para ganhar a vida e ajudar os familiares que ficaram com a sua tutela. E chegando na rua, conheceu um outro garoto que vivia em situação de rua, chamado Carniça. Eles eram engraxates. E todas as situações que eles vivenciaram no cotidiano, todo tipo de violência que marca a presença de pessoas nas ruas, foi extremamente impactante para que eu pudesse compreender melhor aquela situação e imaginar como seria viver na situação que eles estavam vivendo. Falei para ela para passar esse livro como uma tarefa para a turma, e que depois da leitura marcasse uma atividade que os educadores frequentemente chamam, educadores e estudiosos do comportamento humano, como a técnica da inversão, que é quando você coloca a criança ou o jovem para se colocar no lugar do outro para tentar compreender, sob uma outra perspectiva, aquela situação, para poder entender como o outro se sente, para poder tentar compreender a dor do outro. Ela disse que ia fazer, porque já não lhe restava mais nenhuma alternativa, então eu fui embora daquela reunião, era uma reunião grande de educadores na época. 2 semanas depois, o meu telefone toca e era ela me ligando. E quando eu peguei o telefone, eu ainda estava, sabe aquele dia que você está assim meio
com a energia baixa, está cansado e etc. E aí, quando eu peguei o telefone, ela gritava do outro lado: Jaime, 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 eu preciso falar com você. E ela estava muito animada. E aquilo me contagiou de uma forma, eu falei: tá, tudo bem, o que é que aconteceu? Eu acabei de ter a maior experiência educacional da minha vida inteira. Aí eu, tá, me fala mais, eu quero saber sobre isso, me interessa muito. E ela falou: não, não vou te contar nada, você tem que vir aqui na escola. Falei: tá, tudo bem, mas eu não vou conseguir ir na tua escola, tem 2 semanas que eu fui aí, eu não vou conseguir sair do escritório. Ela fez: mas você precisa vir aqui. Então eu dei um jeito. Fui lá na escola 2 dias depois. E chegando lá era a hora do recreio, aquela hora do intervalo. Na hora do intervalo eu encontrei aquela escola cheia de criança, barulhenta, que é como escola é bom de visitar, é quando tem muito barulho. E era nessa hora, eu vi que tinham várias crianças jogando futebol numa quadra que ficava no canto da escola, uma escola grande. E nessa mesma área de convivência, eu vi uma série de crianças também fazendo o quê? Usando o celular. Tinha mais criança no celular do que criança jogando bola. Eu não sei porquê, não sei se vocês têm alguma sugestão sobre isso. E vi umas outras crianças que estavam lanchando. Lá no final, tinha um painel colorido gigante com papéis pregados ou post-its, esse tipo de coisa. E eu fiquei muito curioso, achei aquilo bem bonito e me dirigi ao painel para ver de que se tratava. E quando eu cheguei perto do painel, ela me pegou e falou: eu preciso falar contigo antes de você olhar o painel. Então, chegando lá na salinha do lado, ela falou: Jaime, é o seguinte, eu passei o livro que você me recomendou. E depois do livro eu fiz aquela atividade. E ao longo da atividade, eu tive uma grande surpresa. Porque quando as crianças se colocaram no lugar da outra, no meio daquela atividade, uma garotinha levantou a mão e falou assim: eu queria falar alguma coisa porque eu vou escrever uma mensagem aqui. Eu queria dizer que no dia que eu faltei aula, era Páscoa, e vocês entregaram o ovinho da Páscoa, eu cheguei muito triste no outro dia. Eu achei que não ia ter o meu ovinho da Páscoa, e então, quando eu cheguei aqui de manhã, o Rafael, o garoto que era vítima do bullying, me deu o meu ovo da Páscoa que ele tinha guardado para mim. Naquele momento, um outro garoto na outra ponta da sala levantou a mão e falou: eu também quero falar alguma coisa e quero escrever. No dia que eu caí, quebrei o braço jogando bola, todo mundo ficou rindo, inclusive os professores. E o Rafael foi a única pessoa que foi lá, me pegou no chão, me levantou, falou no meu ouvido: vai ficar tudo bem, e me levou para a secretaria para cuidar de mim. E aquilo virou uma onda. As crianças todas começaram a levantar e contar coisas bacanas e maravilhosas que umas tinham feito com as outras ao longo do ano letivo. A particularidade é que o Rafael, a vítima de bullying, era um garoto que tinha vivido em situação de rua também e que tinha sido adotado por uma família de classe média alta, e os garotos da turma dele haviam descoberto que ele era uma criança adotada e começaram, por meio das mídias sociais e por meio dos boatos de corredores, a dizer que o Rafael estava cometendo furtos na escola e que era melhor as crianças começarem a ir com a sua própria mochila no recreio, levar os seus pertences, porque estavam sumindo muitas coisas. E claro que tinha que ser o garoto que já tinha vivido em situação de rua. Essa era a situação extrema que o Rafael vivenciava e que fez com que ele se afastasse. Ficou muito doloroso para ele, ficou difícil ir para a escola, porque toda vez que ele ia, ele era vítima de uma situação que ele não podia lidar com aquela idade de 11, 12 anos de idade, talvez. Logo depois dessa situação toda, que ela começou a me narrar que as crianças levantavam e falavam de coisas bacanas que umas tinham feito com as outras, ela falou: agora vamos lá no painel. E quando eu cheguei no painel, eu vi que o painel estava todo cheio de recados das crianças umas para as outras. E aí uma coisa me chamou muita atenção, é que mais da metade daqueles recados que estavam no painel, aqueles recados coloridos, cheios de corações e de coisas bacanas, como o símbolo de paz e amor, desenhados, mais da metade eram endereçadas para um garoto de nome Rafael. Então eu olhei para ela naquele momento, ela olhou para mim e começou a chorar. E falou: muito obrigado.
E eu também comecei a chorar e falei, não, você não tem o que me agradecer, porque o mais importante é a gente entender que essas crianças conseguiram captar que o diferente não é estranho e que elas podem conviver com o diferente sem problema algum. Logo em seguida, essas crianças do 6º ou 7º ano, não recordo exatamente agora, tornaram-se os grandes defensores do anti-bullying, os ativistas anti-bullying da escola, e não permitiam mais que esse tipo de situação acontecesse a qualquer momento. Inclusive, fiquei sabendo depois que quando Rafael retornou de sua licença, ele achando que ia receber novamente aquele tipo de abuso, aquele tipo de ofensa, ele não recebeu qualquer ofensa, muito pelo contrário, ele foi recebido com festa, abraço e muito carinho por todos os seus colegas de sala. Então a gente entende que a gente tem a capacidade de transformar o que está ao nosso redor. Sejam educadores, sejam pais, sejam adultos ou até mesmo crianças, nós temos a capacidade de transformar a compreensão do mundo. E isso é sobre empatia. E isso mostra que o mundo tem jeito. Mas o que é empatia? O que é essa palavra que a gente escuta por aí, a gente lê em todo lugar, que a gente viu tanto no final de ano, quando a gente viu discursos de celebridades falando que o mundo precisava ter mais empatia, que a empatia é que era a grande solução para depois de um ano tão difícil como foi o ano passado, quando a gente viu, por conta da polarização das ideias e da disseminação do antagonismo político, a gente viu até famílias se separarem e criarem-se inimigos onde existia amizade e afeto anteriormente. O que é empatia? Que palavra é essa que tem despertado a atenção de escolas, universidades, de todos os pensadores modernos, inclusive das empresas e, em especial, das instituições religiosas, inclusive das instituições espíritas? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Mas sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro e agir e não agir, é sentir empatia? Se você se coloca efetivamente no lugar do outro e percebe como ele se sente e não faz nada para mudar aquela situação, você está sendo empático? Absolutamente não. A gente pode chamar isso de simpatia, de compaixão, de dó, mas a empatia é um verbo. A empatia demanda ação. Não há como, não existe uma maneira da gente se colocar no lugar do outro, entender como o outro se sente, sentir a dor do outro e não agir, não fazer nada para mudar aquela situação. Mas por que efetivamente esse tema é tão urgente? Por que ele é tão importante? Logo depois dessa situação do Rafael, eu fiquei tão impactado com aquela história que eu decidi estudar profundamente as transformações que estavam acontecendo nas crianças e nos jovens da nossa época. Porque nós, espíritas, estávamos esperando, desde a época do Livro dos Espíritos, quando foi anunciado e aprofundado na Revista Espírita e na Gênese, que uma nova geração de espíritos estavam chegando e que eles vinham preparar o mundo para um novo plano de regeneração, que eram pessoas diferentes de nós que já estávamos aqui. Então, como é que essa conta fechava? Parecia que não fazia sentido, porque eles estavam entre nós, eles estavam chegando, mas ao mesmo tempo a gente começa a vivenciar tanta coisa crítica nas escolas e quando observa o comportamento das crianças e dos jovens atuais, então eu fui estudar. E no meio desse estudo, ao longo do caminho, eu cheguei a uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Essa pesquisa foi feita ao longo dos últimos 30 anos. E os cientistas descobriram que agora, nesse momento, desde em 2010, quando a pesquisa foi publicada, que os jovens de agora são 60% quase, 58% para ser mais específico, mais narcisistas do que os jovens de 30 anos atrás. Os jovens de hoje são 58% mais narcisistas do que os jovens de 30 anos atrás. Isso não parece ser uma grande novidade para ninguém, ainda mais quando a gente olha e vê o mundo do selfie como hoje.
no qual me parece que a gente colocou a visão como o topo da cadeia, quando a gente hierarquiza todos os nossos sentidos, e o self, não é à toa que se chama geração self por aí. Então, não precisaria de muitos estudos para a gente, observando apenas, entender que se trata de uma geração muito narcisista. Mas isso não seria tão desastroso se essa mesma pesquisa não tivesse descoberto que os jovens de hoje são 40% menos empáticos do que os jovens de 30 anos atrás. Aí você imagina, aumentou o narcisismo e diminuiu a empatia. Parece uma junção bombástica. Então, por isso, esse tema se torna tão urgente de ser falado, discutido, refletido, e nos convoca a uma ação para compreender como é que podemos fazer, cada um de nós, a nossa parte, para que o mundo se torne um lugar mais empático, para que comecemos a exercitar, nos colocarmos no lugar do outro, como fizemos lá na situação da escola, na história do Rafael, quando, por meio da leitura, a gente conseguiu alcançar o coração das crianças e fazer com que elas refletissem que elas precisavam mudar o comportamento. E, por meio da empatia, a gente conseguiu mudar a vida de dezenas, talvez centenas de jovens e, muito provavelmente, de família. Mas esses jovens crescem também. Essas crianças que passam por essas situações todas nas escolas, elas crescem. E, quando crescem, se tornam jovens adultos que entram nas empresas, vêm para os centros espíritas, vão para as instituições como um todo, vão trabalhar, e aí foram criados numa situação, se elas não tiveram a oportunidade de vivenciar uma educação socioemocional, e se encontram diante de comportamentos que os cientistas chamam de comportamentos líquidos, imediatos. Chegam nas empresas e querem promoções rápidas, querem que as coisas aconteçam muito instantaneamente. E quando não são reconhecidas, e quando não encontram essa rapidez, essa velocidade na sua movimentação, seja quando está olhando um vídeo, que o vídeo precisa ser curto, seja quando está lendo um livro, que o livro já não é mais interessante, que é longo, seja nas empresas, quando chega e já não consegue mais esperar, maturar, compreender, para poder ter a sua recompensa. Isso me lembra também uma coisa muito característica na geração passada, que é a geração X, a nossa geração, da maioria das pessoas que estão aqui. Que na minha época, quando eu participava de uma Olimpíada escolar, por exemplo, eu precisava ser primeiro, segundo, terceiro lugar para ganhar uma medalha. Eu só ganhava medalha se eu performasse, se eu fosse um dos 3 melhores. Hoje em dia, em qualquer competição, em qualquer situação que a gente vivencie, tem as medalhas de participação. Às vezes eu estou lá nas minhas redes sociais e vejo várias fotos de amigos, todos lá postando lá medalhas e etc. E eu fico confuso, eu não sei se ganhou, se participou. E aí essa mensagem me parece que não é uma mensagem muito boa, porque no final, a criança, o jovem, quando chega no mundo corporativo, que é cruel, que é duro, chega lá no trabalho, ela tem que performar, ela tem que fazer, dar o melhor, tem que ser um bom professor, tem que ser um bom médico, tem que ser um bom padeiro, tem que ser um bom gerente de supermercado, tem que ser um bom... No que vai fazer, nós temos que ser muito bom, porque o mundo é muito competitivo hoje em dia. Mas chegando lá, mesmo não sendo bom, eles esperam a medalha de participação. Só que o mundo, a vida, não entrega medalha de participação para ninguém. Nós bem sabemos muito bem disso. Para que estamos aqui nessa vida? Para evoluirmos. E só iremos evoluir se formos eficazes em dominar as nossas más inclinações, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui para evoluir, porque a lei do progresso é inexorável, como está lá no livro 3 do Livro dos Espíritos, a lei do progresso no livro As Leis Morais. Nós sabemos que não podemos, a única certeza que nós temos é que tudo está em progresso. E o mundo não entrega qualquer medalha de participação para nós. Mas talvez a culpa seja um pouco nossa também. Porque tem sido muito comum quando a gente olha crianças, hoje em dia, para dar a refeição da criança, os pais têm que ligar a galinha pintadinha, botar lá o iPad, botar o telefone lá para a criança poder ver a galinha pintadinha para poder comer. Se os pais ou alguém sai para uma pizzaria para ter uma refeição,
tem que colocar a criança para assistir alguma coisa para a criança poder ficar quieta. A gente começa a fazer uma política de compensações na vida das crianças. E para ter um pouco de paz, para ter um pouco de carinho adicional, porque estamos tão ausentes trabalhando, menos do que os nossos pais, do que a nossa mãe, do que o nosso pai no passado, como estamos mais ausentes, tentamos cobrir e compensar a nossa ausência com permissão. E aí o que acontece? Eles crescem e viram adolescentes, jovens, que não compreendem que o mundo também diz não. E logo ali na frente, quando estão diante de algum dilema, ou de algum relacionamento, quando entram na puberdade, começam a se relacionar efetivamente, e no primeiro término de namoro, na primeira dificuldade, já fica em pânico, já pensa em se matar, já pensa em fazer bobagem. E eu estou levando para o campo da afetividade, mas pode ser qualquer tipo de frustração. Porque quando se frustra na escola, quando se frustra com os amigos, aí quer bater, quer ser agressivo, quer fazer coisas que não deveriam. Porque a origem, muitas vezes, está na nossa política de compensação, quando a gente tenta agradar, justificando a nossa ausência, imaginando que os nossos filhos não podem passar por aquilo que nós passamos. Aí achamos que estamos sendo maravilhosos, estamos sendo bonzinhos, amiguinhos. Me chama pelo nome, não me chama de pai. Fala que eu sou teu amigo, vamos sair juntos. Mas esquece que, na verdade, as crianças já têm muitos amigos, os adolescentes já estão cheios de amigos, já estão cheios de pares, como a gente chama. O que eles precisam mesmo é de pai, mãe, de avó e de tio. Porque amigo tem demais. Tem uma particularidade muito importante nessa geração que a gente precisa compreender muito bem. É que, antigamente, quando a criança saía da escola, ou adolescente, ele ia para casa e ele convivia um pouco mais com os adultos. Hoje em dia, quando eles saem da escola, eles continuam convivendo com os coleguinhas. Porque por meio das redes sociais, por meio dos aplicativos do celular, os amigos continuam influenciando. E isso não é uma boa notícia para nós, porque o trabalho fica mais difícil e precisamos ter mais atenção para poder não criar a geração que está frustrada e para poder não perder a mão e deixar de compreender o que a gente precisa fazer para fazer com que o nosso filho ele compreenda a espiritualidade, para fazer com que o nosso neto, o nosso sobrinho, ele compreenda a espiritualidade. Porque eu não sei se acontece aqui assim, mas lá em Recife, quando o filho ainda está na barriga, ele já recebe a camisa do esporte do Santa Cruz e do Náutico. É assim aqui, não? Está na barriga, já recebe a camisa do Corinthians, do Palmeiras, não é assim? Aí nasce, já estamos fazendo planejamento para dar uma boa escola, roupa de marca para poder não envergonhar a mamãe lá na prestação, no crediário, mas a roupa de marca para poder ficar igual aos amiguinhos. O tênis tem que ser igual ao que os amiguinhos estão usando. Tem que fazer tudo para que a criança não se sinta mal. E a criança cresce. Mas aí está lá com 8, 9 anos e odeia vir na evangelização infantil. Não quer saber mais de leitura. Não quer saber de falar de Jesus, não quer saber de falar sobre os valores morais. E aí está tudo bem, mais na frente eu alcanço, mais na frente eu ensino. E aí é um engano que nós cometemos. Porque se a gente tem a capacidade de escolher o time de futebol do nosso filho, das nossas crianças, quando ainda estão na barriga, de escolher e decidir que vai estudar na melhor escola, de colocá-los para usar a melhor roupa, mas não estamos preparando, sedimentando os valores morais e a espiritualidade. Como se nós não tivéssemos, antes de chegar aqui, não tivéssemos vivido todas as situações espirituais necessárias para compreender que estamos aqui hoje por um propósito e somos todos trabalhadores da última hora e temos todos um compromisso espiritual com esse plano, porque todos nós decidimos abraçar a terceira revelação, Consolador prometido por Jesus. E temos a certeza que somos o cumprimento de uma promessa do Cristo, de que ia esclarecer melhor as coisas que ele tinha falado anteriormente, que a humanidade ainda não estava disposta, não estava preparada ainda para compreender. Porque se nós temos essa certeza, é opcional para a criança vir para a evangelização infantil e a gente não tem uma conversa um pouco melhor sobre espiritualidade com os jovens. Por que não tem negociação ser Corinthians?
Porque não vai matar de vergonha o pai se for Palmeiras, porque Palmeiras não tem mundial, segundo se fala, né? Por que não tem negociação ser São Paulo? Porque o São Paulo foi tricampeão mundial, mas tem negociação, escolher se vem ou não, porque é chato vir para a espiritualidade, para compreender as suas próprias emoções e se preparar para ser um cidadão de bem. Não parece estar certo isso. E aí, quando chega um pouco mais na frente, a gente já não consegue mais alcançar. A gente já não consegue formar. E aí, quando a gente não consegue mais formar, a dor chega. E às vezes a dor traz. Mas às vezes a dor também faz com que o jovem falhe e vá por outros caminhos, e caminhos incontroláveis. Mas o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer de diferente para compreender, ter a lucidez de vida e trazer o Cristo para dentro da nossa casa? Primeiramente, o Evangelho no lar, que é inegociável. Como é inegociável ver a estreia de Game of Thrones lá no domingo pela HBO, como é inegociável ver o time de futebol com o papai, o jogo da final ou da Copa do Mundo, como é inegociável qualquer outra coisa. E não importa se só tem só 2 pessoas em casa, marido e mulher, pai e filho, não importa se só tem uma pessoa. O Evangelho no lar é um compromisso que temos conosco mesmo e com Cristo. Porque, como eu vou falar mais tarde para vocês, o Cristo também precisa de nós. Esse é um bom começo. O segundo começo é fazer uma coisa, uma tarefa, que eu menciono inclusive no livro, que é criar o lema familiar. Sabe essa série que eu estou falando, Game of Thrones? Talvez alguns de vocês não assistam, mas é muito comum lá, cada família tem o seu brasão. Não sei se vocês lembram disso, que antigamente as famílias tinham brasões, tinham lemas. Então, cada família tem o seu lema lá nessa série de ficção da HBO, que é baseado no livro. Mas nós deveríamos também ter os nossos lemas nas nossas famílias. Nós deveríamos também construir quais são os valores e lemas da nossa família e escrever isso em algum lugar e deixar claro isso para todos os familiares. Por quê? Lá na frente, diante de um dilema ético, diante de uma influência de um par, de um colega, diante de alguma situação que a criança, o jovem não sabe o que fazer, ela vai lembrar que na família dela aquilo não se faz, aquilo não se admite. Porque no lema da família dela, nós não fazemos o mal ao próximo, nenhum amigo nosso passa fome, nós não fazemos coisas, nós não zoamos, nós não brincamos com a cara dos outros. E por aí vai, uma série de outros lemas que você pode criar, como o meu, por exemplo, aqui nessa casa, um dos meus, aqui nessa casa não estragamos comida, porque como somos voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras e sabemos a condição difícil que as crianças e as pessoas passam lá na África subsaariana, a gente acha um absurdo que qualquer quantidade de comida seja estragada. Aquilo tira a gente profundamente do sério. E sabendo dos nossos lemas, construindo isso em família, isso se torna uma fortaleza muito importante para que a criança, mais na frente, consiga compreender, consiga agir quando nós não estamos olhando. Porque é muito fácil a gente agir quando as pessoas estão olhando, e a isso a gente se chama o respeito, né? Mas o caráter é quando a gente age correto, quando ninguém está olhando. Quando não tem ninguém por perto. E a gente tem uma mania enorme de achar que as coisas que não estão diante dos nossos olhos não fazem mal. Quer ver um exemplo muito prático? Quando tomba um caminhão. Tomba um caminhão, as pessoas correm para pegar as coisas. Ora, aquela carga tem um dono, estava destinada a alguém, tem um motorista que está ali. Por que as pessoas acham que podem pegar aquilo e levar para casa? E não são bandidos de máscara, nem pessoas que são fora da lei, são pessoas comuns, que começam a pegar as coisas. Quando teve aquela situação lá no Espírito Santo, que as pessoas estavam invadindo lojas e levando coisas para casa, não sei se vocês lembram disso, alguns anos atrás, eram pessoas comuns que estavam fazendo isso. Porque parece que quando não tem ninguém olhando, pode. Mas a grande verdade é que quando tem olhando é respeito à lei. E a gente não vive para um mundo onde ninguém está olhando. Em especial nós que somos espíritas, porque sabemos que o tempo todo tem alguém olhando para nós. O tempo todo
tem alguém que sabe o que a gente está fazendo. E, além disso, nós temos um tribunal chamado Tribunal da Consciência, que vai sempre nos pedir contas. Não tem jeito. A gente precisa procurar esse equilíbrio. E esse equilíbrio precisa ser discutido mais fortemente agora, na urgência desse tema, porque todos nós estamos vivendo uma revolução digital. Agora, os cientistas dizem que daqui a 5 anos, mais da metade das nossas atividades do dia a dia vão estar sendo operadas por robôs e pela inteligência artificial. Vocês têm dúvida disso? É só olhar as transformações que aconteceram nos últimos tempos. É só olhar, muito provavelmente, pouquíssimas pessoas que estão aqui pegam um táxi ainda colocando a mão e chamando o táxi. É quase impossível pegar um táxi hoje colocando a mão na rua. E olha que teve muita dificuldade, teve muita briga de Uber, teve muita briga de taxista com 99 para não pagar o FII. Mas hoje, quase que a gente não pode mais colocar a mão do lado de fora, ou pede pelo aplicativo, ou pede para alguém chamar, ou não consegue pegar um táxi na rua como era antigamente. E eu sou capaz de dizer aqui dezenas e centenas de transformações digitais. Desde o CD, que chegou lá, até o streaming, que hoje a música como a gente consome, que está tudo no celular, não tem mais, não precisava virar ao lado para poder pegar, eu lembro no LP que virava para poder escutar as outras 8, 9 músicas que tinha do outro lado, agora é abundância. Mas o que me fica, eu fico numa reflexão pensando, ora, naquela época eu ia na loja, comprava um LP e vinha com ele abraçado comigo, olhando a capa, curtindo, lendo tudo, colocava para escutar, e quando acabava virava, ouvia de novo, e dava um valor enorme. E outra coisa, se alguém me pedisse emprestado, eu ia junto. Não levava o disco sozinho. Eu não deixava levar meu disco sozinho, eu ia junto. Hoje em dia a gente compartilha, vai lá, manda, tá aí a música, tem muito. Excesso. É uma transformação. Não está errado, não está certo. Mas a gente precisa estar preparado. No mundo de incerteza, de volatilidade, de ambiguidade, como é que a gente vai cuidar da espiritualidade? Como é que a gente vai fazer com que as pessoas que olham tanto para o celular e olham tão pouco para os olhos das outras, não se maquinizem, não virem, não transformem as relações em relações frias? Quer ver um exemplo? Tem um negócio no Google, que eu não vou fazer aqui com vocês, eu fiz em outra palestra que eu fiz lá no centro que eu frequento, que é no Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza, que fica em Perdizes. Que eu peguei 1 hora e eu coloquei o Google para falar comigo ao vivo na palestra. E aí você vai falando com o Google, vai perguntando coisas ao Google, ele vai te respondendo. O Google sabe de tudo. O Google, quando eu saí hoje do trabalho, eu abri o aplicativo lá do 99 do Uber, ele já estava colocando o endereço está aqui para eu vir para cá. Não me deu nem a chance de desistir de ir para casa. Não tinha jeito. O Google já estava me mandando vir para cá. Ele já sabe de tudo. Ele sabe onde eu estou. Minha mãe não sabe. Minha noiva não sabe. As pessoas não sabem onde eu estou. Mas o Google sabe onde cada um de nós estamos. Olha que coisa. Estamos passando por essa transformação digital. E quando a gente fala com o Google, a gente diz, ei Google, onde é que tem uma pizzaria perto de mim? Aí você imagina, daqui a pouco que a gente vai estar cheio dessas coisinhas dentro de casa, fazendo tudo por nós, por meio de voz. Como é que a gente daqui a pouco vai estar falando com o outro? Vai estar lá a esposa na cozinha e você vai virar, Tânia. Ei, Tânia, traz água para mim, como se estivesse falando com a máquina. E eu falo isso brincando, é um pouco de humor, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que empresas como o próprio Google fez uma correção em seus assistentes pessoais, que você pode colocar lá, que se você não pedir por favor, ele não te responde nada. Por favor, me pergunte de uma forma mais agradável, mais educada, senão não vou responder, porque a gente pode perder essa capacidade de se conectar, porque a gente está lá falando com o outro o tempo todo, a gente está usando tanto o celular. E eu acho muito engraçado, onde eu vou falar sobre empatia, sobre transformação digital, é que os adultos, eu vejo as pessoas todas numa crítica enorme aos jovens que usam o celular e usam as tecnologias. Mas quando eu chego em casa em Recife, por exemplo, a minha mãe está quase 16 horas por dia no celular também usando. Está todo mundo usando, todo mundo fazendo a mesma coisa. A gente fala que a criança que está usando muito, está viciada em digitais, em aparelhos digitais, mas quando você olha, o pai chega em casa, ao invés de brincar com o filho, vai para o celular.
fica olhando alguma coisa no celular, olhando o vídeo do WhatsApp, olhando o grupo, falando com não sei quem, dando risada, vendo piada, e a criança lá também fazendo as coisas dela. E aí não adianta dizer que são os jovens só, porque eu sei muito bem, eu vejo que todo mundo que fica numa fila, pega o celular para ver alguma coisa, a gente já não consegue ficar mais 5, 10 segundos sozinho, porque parece que cria uma angústia dentro de nós. E a gente precisa aprender a conviver com isso. Não é demonizar a tecnologia. Não é entender que a tecnologia fez com que o mundo ficasse pior. Porque quem acha que o mundo ficou pior aqui, se alguém acredita que o mundo de hoje é pior do que ontem, pode desconstruir esse negócio agora. E a gente pode conversar sobre isso 3 horas. Mas eu sei que eu só tenho mais 20 minutos aqui para falar com vocês. Mas eu sou capaz de dar 3, 4 estatísticas aqui que a gente encerra a discussão de que o mundo não é um lugar melhor. O mundo é um lugar muito melhor hoje. Não é um lugar pior. É um lugar muito melhor. Por exemplo, até o século passado, 1/3 das crianças morriam, dos recém-nascidos. A mortalidade infantil era altíssima. Era 1/3. Hoje a gente conta com 5%, 10% em lugares assim com condições muito, muito difíceis. Mas me parece que a gente conseguiu evoluir nesse quesito, em especial com o avanço da ciência. Na época de Allan Kardec, por exemplo, não se fazia ideia que os micro-organismos eram que matavam as pessoas, que existia uma transmissão de micro-organismos de um para o outro. Se achava que era uma condição corporal. Até Pasteur, em 1869, descobrir e provar que existia transmissão e mudou completamente a medicina, mudou a forma como a gente conduzia o tratamento das doenças. E até hoje, a gente é muito grato por isso, porque tem um bom tempo também que nós não temos mais guerras. Guerras grandes, que matam milhões. Hoje em dia, gente, morre mais gente por suicídio do que por conflito armado e por guerra no mundo. Olha só, me parece que o problema é muito mais mental, comportamental, e que a gente precisa cuidar desses problemas todos, para que o problema comportamental não vire um problema também mental, uma epidemia como é o suicídio, do que se preocupar com guerras. Vocês acreditam que hoje em dia morre mais gente de obesidade do que de fome no mundo? Vocês sabiam disso? Muito provavelmente não, alguns. Mas morre mais gente por doenças ocasionadas pela obesidade. Então, quem diria que a gente ia estar falando que a gente está morrendo mais por excesso de comida do que por falta de comida? Não dá para dizer que o mundo está pior. O mundo está muito melhor. O problema é que nós não nos educamos ainda moralmente para conviver com essas transformações. E a cada tempo, Deus é tão bom que Ele nos envia uma revelação. Ele nos envia um acelerador para fazer com que a gente consiga diminuir essa lacuna entre o conhecimento e a moral. Fez isso com Moisés, lá, com a primeira revelação, nos revelando os 10 mandamentos e todo o legado que Moisés nos deixou para trazer tanto a compreensão do Deus único, como o louvor, a certeza de que nós éramos conduzidos por uma força maior, num mundo completamente heterogêneo e que não se compreendia exatamente a relação com a divindade. 1500 anos depois, quando já não comportavam mais religiões que não davam respostas sobre o pós-vida, sobre o mundo, o porvir, sobre as grandes questões do coração humano, e os deuses e as divindades parece que resolviam muito mais situações que eram situações do cotidiano, como existia o Deus da chuva, ou a gente dava sacrifícios de animais e de comidas para Deus para poder receber alguma coisa em troca. Essa compreensão já não casava mais com o mundo intelectualizado e cosmopolita como o mundo de há 2000 anos atrás. E quando até mesmo o judaísmo parecia completamente esfarelado com vários setores e com várias facções, o Cristo chegou, nos trazendo a segunda revelação, nos conectando com Deus de uma forma diferente, nos mostrando que poderíamos conhecer um Deus soberanamente bom e justo e não punitivo, e que valia a pena ser bom, valia a pena fazer o bem. Trouxe uma dinâmica de relação com a caridade que até então não tinha, porque antes era só obedecer a Deus, e agora o Cristo disse que tinha que fazer o bem, que tinha que olhar o outro da mesma forma. Por isso, quando Jesus falou amar o próximo como a si mesmo, fazer o outro aquilo que deseja que vos façam,
Jesus nos trouxe também nada mais, nada menos do que uma mensagem de empatia, dizendo que a gente precisava, antes de agir, se colocar no lugar do outro. E como a mensagem dele é atemporal, e veio dar uma mensagem infinita para durar anos e anos e anos, ele falou: amai os vossos inimigos, porque sabia que a gente ia precisar também. Não porque ele estava solidário a quem nos fazia mal, mas porque ele entendia que sentir o mal por quem nos faz mal, nos faz muito mal também. Que nós adoecemos quando colocamos no nosso coração a mágoa e não conseguimos nos desvencilhar daqueles sentimentos que se apropriam de nós e que nos fazem não evoluir na nossa jornada terrena, mas, acima de tudo, faz com que a nossa psicosfera, a nossa cabeça, não esteja equilibrado para que possamos produzir, seja do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista familiar, ou do ponto de vista das relações sociais. E já quando o mundo estava preparado, 2000 anos depois, em 18 de abril de 1857, para ser mais específico, daqui a 2 dias, faz 162 anos da publicação do Livro dos Espíritos, vem ao mundo a terceira revelação, a doutrina espírita, para nos mostrar que a vida não acaba com a morte, para nos mostrar, não na figura de uma, de duas ou de 3 pessoas, mas dos espíritos que se manifestavam pelo mundo inteiro, de que existiam respostas para as nossas perguntas. E, acima de tudo, para nos dar uma mensagem atemporal também, de que fazer o bem valia a pena. Porque, vamos pensar racionalmente, por que você tem que fazer o bem? Para pensar, o mundo volátil, vamos voltar para o início de tudo que a gente falou, tecnologia, mudanças de modelos de negócios, mudanças do disco, mudanças de como a gente acumula as coisas, tudo mudando. Por que será que o Cristo continua tão atual? Por que ninguém até agora, no campo da sociologia, da psicologia, ou de qualquer estudo da compreensão humana, não mostrou, não importa se você é bom ou ruim, isso é uma escolha sua. Porque são mensagens universais. Porque é a lei de Deus imutável. A lei de um Deus imutável. E sabe o que é melhor, meus irmãos? Sabe o que dá uma alegria enorme no nosso coração? É a gente pensar que quando Kardec falou que haveria a aliança da ciência e da religião, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando, exatamente intitulado, na última parte que ele fala aliança da ciência e da religião, a gente achava que ia estar em casa e a qualquer momento ia entrar aquele plantão do Jornal Nacional. Tan, 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 tan. O espírito foi descoberto em laboratório por um cientista americano, russo, etc. Vejam bem, a revolução científica. A gente estava esperando esse tipo de aliança da ciência e da religião. A gente estava esperando que ia se dar no campo do laboratório. E agora descobrimos que não. Descobrimos que isso se deu no campo da ciência moral, da ciência psicológica. E a alegria que dá é ver grandes pensadores da atualidade, historiadores, futurólogos, educadores, sociólogos e até mesmo grandes estudiosos da área de tecnologia, dizendo que chegou a hora das habilidades morais e das habilidades humanas. Que não importa só aprender a fazer conta, a ser engenheiro, a ser matemático, a trabalhar para ter o melhor emprego, porque daqui a 5, 10 anos, os melhores empregos não existirão mais. Outros tomarão o lugar desses empregos. E quando esses outros tomarem o lugar desses empregos, esses outros novos também desaparecerão muito rápido. Então, com essa mutabilidade, essa incerteza do futuro, ser bom é a bola da vez. E a ciência, hoje, está nos dizendo que devemos já ensinar os valores morais e as habilidades sociais e emocionais para as crianças e para os jovens. Porque no futuro muito próximo, as pessoas empáticas, as pessoas que dominam as habilidades morais, é que vão dominar o nosso mundo. Porque só elas serão capazes de programar os robôs e a inteligência artificial para servir a coletividade, senão a humanidade acabará. Olha que situação que nós estamos agora. Mas, ao mesmo tempo, que alegria de saber que a ciência agora fala que ser bom é bom, como Jesus falou,
como os espíritos falaram ao longo de tantos anos, e agora nós encontramos a convergência na ciência. E por isso, projetos como um projeto que eu faço parte, que é o Garrafas ao Mar, da Fraternidade Sem Fronteira, levam ação socioemocional real para as crianças nas escolas. As crianças passam a ser doadoras, colocam 2 garrafinhas na escola, a criança doa recurso, a criança no Dia das Mães, no Dia dos Pais, na Feira de Ciência, faz atividades com barraquinhas para arrecadar recursos para construir escolas na África, para crianças que estudam embaixo de árvore, que não tem nem o que comer. E escreve mensagens para as crianças lá na África. E no ano passado, em 3 meses, construímos 4 salas de aulas para crianças que não teriam oportunidade de estudar lá na África subsaariana, na aldeia de Ximbembe. E por meio desse tipo de ação, os adultos vendo as crianças fazendo bem, eles se perguntam, se eles estão fazendo bem ao próximo, que direito tenho eu de não fazer um pouco mais? Que direito tenho eu de não começar a fazer o bem? São essas coisas que nós precisamos fazer. Estimular, não só na infância, mas dentro das empresas, dentro das instituições espíritas, inclusive, porque nos tornamos especialistas em atender o outro. Mas precisamos mesmo nos tornar especialistas em compreender, porque às vezes quem está dentro da nossa casa também está sofrendo, também teve um dia ruim, também tem colega de trabalho puxando o tapete, falando mal, difamando, também tem problema em casa, também tem dilemas, e a gente precisa estar atento, como a gente está atento quando está atendendo pessoas que estão em extremo sofrimento. Isso acontece o tempo todo conosco. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu falei para minha mãe, mãe, eu estou precisando do passe estudantil, que é o cartão único hoje, né? Era um passe, era uma cartela enorme, parecia um álbum de figurinha que a gente destacava para poder pegar o ônibus. Alguns de vocês devem lembrar disso. Não precisa também balançar a cabeça, pessoal, né? Mas era isso que eu usava, não sou tão jovem assim. Então eu falei, mãe, eu preciso comprar o passe. Minha mãe falou, vá pedir ao seu pai. E o meu pai era separado da minha mãe há muitos anos. Eu olhei para ele e falei, tá bom, justo, né? É justo eu ir lá pedir ao meu pai. Peguei a bicicleta e pedalei 3,5 km, mais precisamente, lá em Olinda, para pegar o passe estudantil com meu pai. Chegando lá, meu pai tinha uma sapataria, uma fábrica de sapatos e etc. Uma fábricazinha de sapatos que ele construía sapatos artesanalmente com outros senhores também, que acompanharam ele ao longo de 50, 60 anos trabalhando juntos. E eu falei, pai, eu vim pegar o dinheiro do passe. E ele olhou para mim assim e fez, olha, venha no sábado que hoje não tem. E eu parei naquele momento, eu era uma criança, mas eu já compreendia que 60, 70 reais não era um absurdo de dinheiro, que era mais ou menos quanto aquilo custava, né? E eu fiz, tá bom. Peguei a bicicleta e, sabe aqueles filmes, parecia o ET, aquele filme ET que a criança vai pedalando rápido, suando. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pensando. Cheguei em casa, olhei para minha mãe, e aí, pegou o dinheiro do passe? Aí eu olhei para ela e falei, mãe, nunca mais me peça para ir lá. Eu não vou mais pedir nada a ele. Eu não vou. E quando eu me formar, eu vou voltar lá para passar na cara dele. Vou me formar. E vou me formar sem o dinheiro do passe dele. E pode contar que eu vou começar agora a descer por trás, hein, se você não me der o passe. Aí ela me deu o dinheiro do passe. E aí, passaram-se os anos. Os anos se passaram e eu comecei a trabalhar logo cedo. Depois, então, eu me formei. Já espírita, porque eu sou espírita desde os 13 anos de idade, eu falei, chegou a hora de ir lá no meu pai. Olha que espírita bacana, hein? Vou lá. Chegou a hora. Cheguei lá, já de carro, já todo, né? Já trabalhava muito. Eu sempre trabalhei muito na minha vida, desde os 15 anos de idade. Aí eu olhei para ele, e aí, pai, tudo bom? Tudo bem. Como é que está na faculdade? Eu estou formado, pai. Sou engenheiro químico. Aí ele olhou assim para mim, me abraçou e falou, agradeça a sua mãe, porque eu nunca fiz nada para você chegar onde você chegou. E aquilo me comoveu profundamente, eu não esperava aquilo do meu pai. E eu, tá bom, o senhor tem toda a razão, dei um beijo na carequinha dele e fui embora, né, meio pensando, né, dizendo, poxa, eu sou espírita, faço palestra, porque naquela época eu já fazia palestra há muito tempo, e aí eu falei, poxa, que lição, né? Eu fui lá passar na cara, porque às vezes dá vontade, né?
E aí ele me dá essa lição e fui embora. Aí tá bom, bora, já não fui mais na bicicleta. E aí passaram-se os anos, e sempre com aquela pequena mágoa do meu pai. Mas eu já entendia que eu precisava perdoá-lo e achava que tinha que perdoar, porque tinha passado aquilo ali, eu tinha conseguido construir tudo que eu precisava na minha vida, tinha tudo dado certo para mim e para os meus irmãos, minha mãe já estava bem, e eu achava que não tinha mais que sentir nenhum remorso do meu pai. E eu achava de verdade, pessoal, que eu já tinha perdoado o meu pai. Eu achava que já tinha passado toda a minha mágoa com ele. Foi quando passaram-se os anos e os anos, eu já tinha morado em outras cidades, estava morando aqui em Campinas, em São Paulo, que eu tinha trabalhado, assumi uma responsabilidade no trabalho aqui no interior de São Paulo, e aí o meu pai adoeceu, teve uma doença muito grave, a síndrome de Gay-Lussac, que todos os músculos se paralisam, ele não conseguia nem abrir a pálpebra direito. Então fui visitar meu pai uma vez, duas vezes, uma terceira vez que eu fui visitar o meu pai era o Dia das Mães. Então a gente foi no hospital, eu, minha mãe e meu irmão mais novo, passamos o Dia das Mães inteiro lá no hospital, e aí o meu pai realmente estava muito mal dessa vez. E aí a gente não tinha muito o que fazer, eu vim embora trabalhar, tinha um avião no domingo à noite, voltei para casa, fui trabalhar normalmente, mais ou menos às 5 horas da tarde meu telefone tocou, era o meu irmão mais novo, perguntando como é que eu estava, aquela conversa mole, sabe? Você está onde? Está dirigindo? Tô, deixa eu parar o carro. Tá, para o carro aí. Aí ele foi e falou, papai desencarnou. E eu falei, tá bem, deixa eu ir pro hotel. Eu estava morando em hotel ainda em Campinas, que eu vou arrumar um voo para ir para aí. E aí eu falei com a companhia na época me emitiu minha passagem, me mandou para casa. E quando eu cheguei lá, era o sepultamento do meu pai, tinha muita gente, porque meu irmão é uma pessoa muito conhecida lá em Recife, tem programa de televisão, essas coisas, então tinha muita gente acompanhando o cortejo e etc. E para mim estava tudo bem, quando eu digo tudo bem, a gente compreende que é um desencarne, ele estava sofrendo muito, eu já achava que não tinha mais nada dentro de mim, foi quando já no final do cortejo, o meu irmão mais velho, irmão por parte de pai, chegou com a certidão de nascimento, alguma coisa, para poder dar entrada na certidão de óbito, e entregou para nós, para mim e para o meu irmão mais velho. E aí, quando a gente pegou o papel e a gente foi entender, eu peguei para ler o papel, quando eu olhei e li a certidão de nascimento do meu pai, eu percebi, descobri que ele não tinha pai. Estava em branco a certidão dele na parte do pai. E quando eu vi aquilo, que ele não tinha pai, foi quando eu entendi que naquele momento é que eu estava perdoando meu pai, que eu achava que já tinha perdoado. Porque o meu pai, ele não tinha pai. O que ele me deu ausente, limitado, ia para a esquina e mandava meus colegas me chamarem em casa, eu morria de vergonha, porque as pessoas ficavam perguntando quem era aquela pessoa que não morava comigo, que dizia que era meu pai, que estava lá na outra esquina. Ele deu mais do que ele podia me dar. Ele foi mais pai do que o pai dele. Eu tive mais pai do que ele teve. Então ele fez por mim mais do que ele podia fazer. Então, naquele momento, eu compreendi que o meu pai estava sendo perdoado por mim, porque eu passei a sentir o que ele sentiu a vida toda. E muito provavelmente ele não sabia o que era ser pai. E ele fez o melhor que ele pôde para nós. Então, meus irmãos, a vida é uma compreensão e nós precisamos ter muita lucidez sobre o que acontece ao nosso redor. Precisamos entender que Jesus precisa de nós. Até então a gente acreditava que só a gente precisava do Cristo, mas estávamos enganados. Jesus precisa de nós, dos nossos ouvidos, para ouvirmos os idosos, quando repetem 1000 vezes a mesma coisa para nós, e nós não temos paciência. O Cristo, já não tendo ouvido físico, ele usa o nosso ouvido para ouvir os nossos irmãos mais velhos e mais idosos. Jesus precisa da nossa boca para falar a sua palavra.
para consolar, para levar a mensagem do Evangelho mais longe. Precisa da nossa palavra para aconselhar. Aquele nosso amigo, aquela nossa amiga que se separou e que fica falando aquela coisa 1000 vezes e você até desliga o telefone, porque já sabe que é aquele assunto que ela quer falar de novo. E Jesus precisa do nosso dedo para atender o telefone. Precisa das nossas mãos para afagar, para consolar, para doar. O Cristo precisa de nós também. O Cristo precisa do nosso concurso. E não adianta esperarmos mais. Os tempos são chegados. O momento da conversão de cada um de nós chegou. Como para Paulo, quando se deslocava para Damasco. E quando encontrou Cristo, ele já não tinha mais dúvida que ele precisava se entregar integralmente para o Cristo. Porque já não havia mais chance de ser só parcialmente uma pessoa que vivenciava aquela mensagem. Como Maria Madalena, que quando cruzou os olhos com Jesus na estrada, sem trocar uma única palavra, foram só instantes, mas dentro dela foram séculos que aconteceram de transformação. E desde então, ela passou a ser a grande seguidora e divulgadora da palavra de Jesus. Mas nós não somos santos, vocês devem estar pensando agora. Não somos Paulo de Tarso, não somos Maria Madalena, somos apenas João, Jaime, Tânia, José, Cláudio, Antônio e tantos outros que aqui estão encarnados, desencarnados e internéticos também. Somos pessoas comuns. E o que estamos esperando para começar o nosso processo de conversão, que é bem diferente do que é pregado nos templos de louvor. É um processo de compreensão que a gente vê o Cristo como todo mundo vê, lê o Cristo como todo mundo lê, mas sente o Cristo de uma forma como ninguém jamais sentiu. E não adianta esperar para que outros venham transformar o nosso mundo. Não adianta esperar que outros venham educar as crianças e falar para elas o que elas devem fazer. Não adianta esperar que líderes e pessoas extraordinárias cheguem aqui para fazer a transformação do nosso mundo. Porque somos nós que vamos fazer essa transformação. Somos nós os trabalhadores da última hora. Os heróis não vão chegar. Eles já estão entre nós. Os heróis são cada um de nós que estão aqui. Somos nós os heróis da regeneração. Somos nós que pedimos para vir aqui, nesse mundo, para fazer a transição desse mundo para um mundo melhor. E se tem alguém que está acomodado, e se tem alguém, como eu falo lá no blog da Intelitera, lá no meu artigo, Espíritas de Sofá, está sentado fazendo ativismo ainda no Facebook, no WhatsApp, e não está ainda colocando a mão para fazer a divulgação da mensagem do Cristo, então vamos se levantar do sofá. Vamos fazer a nossa parte. Porque temos um porquê de estarmos aqui. E o nosso porquê é levar a mensagem do Consolador prometido a muitos corações. É espalhar a empatia. É fazer com que as pessoas sintam que tem um propósito nesse mundo. E não só de ser bem-sucedido, um bom profissional, ter uma casa e um bom casamento. O nosso propósito é mudar a vida do outro. E a empatia vai mudar o mundo. E nós somos os protagonistas dessa história. Muita paz. Que Jesus nos abençoe e que comece o processo de conversão dentro de vocês. Não esperem se tornar santos, porque o Cristo precisa de nós. Que Jesus abençoe a todos.